Olá, boa noite. Boa noite. Tempestade no ninho dos tucanos. O Ministério Público Estadual de São Paulo investiga se o ex-governador Geraldo Alckmin recebeu vantagens indevidas do grupo Odebrecht. Joesley Batista, da JF, diz que pagou mesada de R$50 mil a Aécio Neves como se fosse publicidade na rádio da família do senador. E o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, diz que foi pressionado por Aécio. Também pelo MDBista Renan Calheiros. A Defensoria Pública do Rio afirma que a maioria dos mais de 150 presos numa operação contra milícias não tem ficha criminal. Outono na região norte. Na temporada de chuvas em Boa Vista, imigrantes venezuelanos ficam na lama. Ilhas do Amapá sofrem com o avanço ameaçador da erosão. Cresce a legião de brasileiros aposentados e arrependidos. A Coreia do Norte anuncia suspensão de testes nucleares e de mísseis. Agora, no Jornal Nacional. A preocupação com a reforma proposta pelo governo por causa do rombo nas contas da Previdência produziu no ano passado um movimento de milhares de trabalhadores brasileiros. Eles decidiram se aposentar logo, antes que as regras mudassem. Mas a reforma ainda não saiu e muitos deles se arrependeram. Houve uma corrida às agências. No momento em que a reforma da Previdência foi anunciada, as pessoas, de uma vez, procuraram o INSS, isso superlotou a fila de espera. Então, as pessoas tiveram suas agendas marcadas para 6 meses, 1 ano, seus agendamentos. Quem não chegou a ser atendido teve tempo de pensar melhor e recuar. Não foi o caso de Jefferson, aeroviário, que se aposentou no ano passado com 50 anos de idade. Pretendia continuar trabalhando, mas 1 mês depois foi demitido. O benefício ficou em R$ 1.089. Em fevereiro, o governo admitiu que a reforma da Previdência, como estava desenhada, não seria votada no Congresso. Se eu soubesse que ela não ia vingar, eu continuar trabalhando. Porque, para ver se meu salário, eu consegui me aposentar com o salário que eu trabalhei. Entendeu? Está muito abaixo. Nos últimos anos, o INSS vinha registrando aumento na quantidade de solicitações de aposentadoria. De 2015 a 2016, de 8%. Já de 2016 a 2017, quando a discussão sobre a reforma da Previdência estava no auge, o crescimento foi bem maior, de 21%. A maioria dos benefícios foi negada. Agora os clientes estão retornando aos escritórios dos advogados. Não mais para tentar conseguir se aposentar mais cedo, mas para tentar voltar atrás. São os aposentados arrependidos. Faltavam 6 meses para seu Vicente ter direito ao benefício integral, de R$ 1.500. Mas ele preferiu não esperar e aceitou um benefício 30% menor. O fator previdenciário pesa mais para quem se aposenta com menos idade. O benefício cai. Melhor pouquinho certo todo mês do que nada, né? Ele retornou ao escritório do advogado. Agora a luta não é para se aposentar mais cedo, e sim para tentar voltar atrás. O caso também de Mércia. Todos que tentam se aposentar, então tentam com um salário pelo menos um pouco digno. Então o que chegou não foi tão bom. Então, eu espero poder reverter. Em 2016, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal considerou a desaposentação inconstitucional. A decisão tem efeito para todos os tribunais do Brasil. No escritório, as notícias não são boas para essas pessoas. Segundo o INSS, depois que o aposentado recebe o primeiro pagamento, não pode mais recusar o benefício. O benefício ele é tido como irrenunciável a partir do recebimento da primeira prestação ou do saque do PIS ou do fundo de garantia. Então, se não há qualquer tipo de incorreção no cálculo, o fato de você ter trabalhado depois que aposentou, ter recolhido contribuição previdenciária, não vai justificar uma revisão do salário. É o que a lei estabelece hoje. Uma alteração na Lei Maria da Penha passou a prever cadeia para os agressores que não cumprirem a determinação de ficar longe das vítimas. Com essa mudança, só esse mês pelo menos 19 foram presos. São 12, 13 mulheres por dia sendo assassinadas. É a média registrada no Brasil, um número que vem crescendo. É o medo se tornando companheiro das vítimas. É aterrorizante. Para não apanhar mais ou para não ser mais humilhada, muitas vezes eu me calei. E quando denunciou,
A violência do ex-companheiro aumentou. Pegou a criança no colo, apontou a arma na minha cabeça, falou que ia me matar. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha deu amparo às mulheres e fez aumentar o número de denúncias, mas tem sido insuficiente. Nós ainda temos que encontrar outros complementos para fazer com que a lei seja verdadeiramente eficaz e evite a morte de mulheres, mortes anunciadas, que no fim acabam acontecendo de qualquer maneira. Aconteceu. No último sábado, a mineira Estefânia Novaes, de 29 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro. Apesar de denunciado e proibido de chegar perto da ex-mulher, o policial militar Gilberto Ferreira Novaes vinha ameaçando a vítima. Eu estou tentando conversar com você numa boa, Estefânia, antes que isso acabe uma tragédia, eu tô te avisando. Para mudar o final de tantas histórias de violência, já está em vigor uma alteração que reforça a Lei Maria da Penha. Ela prevê prisão de 3 meses a 2 anos para quem desrespeitar medidas protetivas. São aquelas que, em geral, determinam que agressores mantenham distância das vítimas. A Justiça concedeu 195 mil medidas protetivas em 2016. Um instrumento forte aplicado para interromper escaladas de ameaças e violência. Quando respeitada, a medida protetiva pode dar chance para mudança de comportamento. Quando descumprida, pode acabar em tragédia. Por isso, as primeiras prisões já estão acontecendo. A polícia tem que comparecer ao local e ela tem que demonstrar que esse descumprimento se fez presente. Uma vez descumprida, há uma obrigação de que ele seja conduzido preso em flagrante em razão do descumprimento da medida protetiva. Quer dizer, foto, gravação, testemunha, sim, tudo isso vale? Sim, tudo isso vale. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que a maioria dos detidos numa operação de combate à milícia não é alvo de investigações. Dos 159 indiciados presos há 13 dias, só um teve a prisão revogada e será solto. Um artista de circo. Depois de 13 dias de angústia, a família veio esperar Pablo Martins na porta do presídio de Bangu. O artista de circo, de 23 anos, estava entre os 159 presos no dia 7 de abril, durante um show na Zona Oeste. A polícia fez uma operação contra milicianos e apreendeu 24 armas. O inquérito afirma que todos os presos tinham envolvimento com o crime. A Defensoria Pública conseguiu provar que Pablo é contratado por uma empresa na Suécia. A decisão que revogou a prisão dele afirmou que o rapaz não tem antecedentes criminais. Outras famílias também alegam inocência de muitos presos. A Defensoria Pública afirmou que 4 delegacias participaram dessa operação que prendeu 159 homens, que foram indiciados pelos crimes de envolvimento com a milícia e porte ilegal de armas. Segundo a Defensoria, a Polícia Civil afirmou que já havia uma investigação sobre esse grupo. A Justiça quis então saber quantos e quais eram os investigados. E aí surgiu a principal contradição desse caso, apontada pela defesa. A Draco Delegacia Especializada na Investigação de Crime Organizado entregou à Justiça um relatório que mostrou que do total de presos, 139 não tinham registros de anotações policiais que indiquem participação em grupo criminoso, especificamente em milícia. Jamais figuraram como investigadas no ambiente da Delegacia de Repressão e Combate às Organizações Criminosas, o que aponta uma total contradição entre o discurso do auto de prisão em flagrante e a existência de investigações pretéritas. Em nota, a Polícia Civil afirmou que todas as prisões foram feitas em flagrante durante uma festa onde havia ostentação de armas e seguranças com fuzis, e que nas audiências da Justiça não foi mencionada nenhuma ilegalidade. Hoje no Rio, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre o caso. Esses que não tinham antecedentes criminais precisam explicar o que eles estavam fazendo lá, numa festa de milícia, numa festa de bandido. E para mim, não ter antecedentes criminais não quer dizer que eles possam ser liberados. Por enquanto, a família de Pablo é a única que respira aliviada. Hoje, meu coração está em paz, sabendo que daqui a pouco eu vou estar dando um abraço nele e dizendo que tudo isso que ele passou esses dias acabaram.
temporada de chuva na região norte tornou ainda mais difícil a vida de venezuelanos que buscam refúgio em Roraima. Quase 1.500 venezuelanos estão vivendo nas praças de Boa Vista. São famílias inteiras e até crianças, que agora estão rodeadas pela lama. A barraca, única moradia da Suene e dos filhos, ficou assim, sem ter para onde ir. Ela conta que o jeito é esperar a chuva passar para depois voltar. A proteção que a Joana fez na barraca não impediu a água de molhar tudo. Não tenho onde ficar. Quase 100 venezuelanos preferiram sair das praças na esperança de conseguir vagas nos abrigos. Em frente a este aqui, eles fazem uma espécie de vigília que já dura uma semana. Em Roraima existem 6 abrigos, todos estão lotados. Já está prevista a construção de 4 abrigos aqui na nossa capital, Boa Vista. Um primeiro em cerca de 10 dias, e talvez por conta da chuva pode atrasar um pouquinho. Há 2 meses, o governo federal anunciou a transferência de 1.000 venezuelanos para outras regiões brasileiras. A ideia era equilibrar a entrada e saída de imigrantes para reduzir os impactos em Roraima. Até agora, pouco mais de 260 foram transferidos para São Paulo e Cuiabá. Para ajudar quem ficou, a ONU criou um centro de atendimento e serviços hoje, o primeiro no Brasil, a emitir documentos e auxiliar nos pedidos de refúgio e residência temporária. Mais de 24.000 venezuelanos entraram em Roraima, fugindo da fome e do desemprego no país vizinho, em apenas 2 meses deste ano. Um número 3 vezes maior em comparação ao mesmo período de 2017. Uma crise que atravessou a fronteira e não se sabe até quando vai durar. A Prefeitura de Boa Vista alega que a situação dos venezuelanos é provisória e que não pode fazer intervenção nas praças porque são espaços públicos e abertos. Na costa do Amapá, os moradores de um arquipélago estão assustados com o avanço da erosão. A situação é de emergência. O arquipélago do Bailique é formado por 8 ilhas, onde moram cerca de 10.000 pessoas. 13 comunidades estão sendo afetadas pela erosão. A situação mais grave é na Vila Progresso, o maior povoado. O fenômeno, chamado por aqui de terras caídas, derrubou um posto de saúde, 1,5 km de passarelas de madeira e o cartório do arquipélago. De acordo com a Defesa Civil, 84 postes podem cair. Boa parte da fiação já foi derrubada e isso deixa a região frequentemente sem energia. Quando ela vai embora, ela passa de 2, 3 dias, às vezes até de semana para voltar, entendeu? 4 escolas já foram atingidas. A Escola Bosque, a maior do Bailique, que atende 700 alunos, agora serve de referência para marcar o avanço da erosão. Quando foi construída há 20 anos, a Escola Bosque ficava a 60 metros da margem do rio. A erosão acelerou tanto nos últimos anos que agora ela já atinge alguns prédios do colégio. Esse aqui precisou ser demolido antes que a perda fosse total e a madeira não pudesse ser reaproveitada. 160 casas também foram atingidas. Dona Lúcia vive agora na cozinha da casa porque a parte da frente caiu. O que era que tinha aqui? A sala, o pátio. Essa loja foi fechada por causa do risco de queda. Bem ao lado, essa mulher já precisou recuar o comércio para manter as portas abertas. O primeiro comércio caiu, aí eu fiz esse menor. Agora eu tenho que ir embora. Uma das razões para explicar o fenômeno está a 40 quilômetros daqui, no rio Araguari. Ao longo dos anos, os canais que foram construídos no rio aumentaram a vazão da água que chega ao arquipélago do Bailique, provocando a erosão. Nessa imagem de 30 anos atrás, os canais ainda não apareciam. Agora, 2 regiões que não eram conectadas se interligaram. O Araguari e a bacia do rio Amazonas. A abertura de um canal pelo homem, associado com uma maré enchente, isso rapidamente você tem um canal aí se transformando de uma largura de 10 metros para 400 metros aí ao longo de um ano. Quando tá caindo eu tô nervosa. Caiu 13 e eu já tô na 4ª casa e já tô com medo de novo. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, afirma que os canais foram abertos pela atividade pecuária sem controle ambiental na região do Araguari.
O Instituto de Meio Ambiente do Amapá, responsável pelas fiscalizações, declarou que tem poucos funcionários e que multa fazendeiros com base em denúncias das comunidades. O governo do Amapá informou que está avaliando a melhor forma de remanejar os moradores das casas ameaçadas para áreas mais internas das ilhas. Hora agora da previsão do tempo para todo o país. Vamos conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Ontem você destacou a chuva em Salvador e ela veio forte, hein? Foi sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. As imagens de satélite mostram o núcleo de chuva e peso pesado que provocou um toró lá em Salvador. E foi aquele caos, né? Teve alagamento de um lado, crateras se abriram de outro lado, também teve um muro de uma casa que caiu. O período chuvoso na capital baiana vai de abril a julho, e abril é o mês que mais chove por lá, olha, 296 milímetros. Até amanhã cedo ainda deve chover muito em Salvador. Aracaju e Maceió merecem bastante atenção também, deve chover muito nessas capitais e o dia inteiro. As instabilidades em parte do leste e do nordeste têm a ver com um sistema que tem um nome estranho, cavado. Trata-se da circulação dos ventos fortes lá nos pontos mais altos da atmosfera, que favorece a formação das nuvens de chuva. Nuvens carregadas também devem rondar o norte do Nordeste, a região norte e centro-oeste, parte aqui dos 3 estados do sul, destaca o centro-sul gaúcho. Em Porto Alegre tem pancada à tarde, a mesma situação de Brasília, que fica com a temperatura bem amena, e lá em Boa Vista pode chover, Renata, desde cedo e faz calor. E onde o tempo fica firme? Vamos lá, o Império do Sol, Renata, vai aqui do interior do Piauí, oeste de Pernambuco, grande parte do interior baiano, Espírito Santo, Rio, pedação de Minas Gerais, estado de São Paulo e essas áreas em amarelo aqui entre Paraná e Santa Catarina. Mais no sul e no sudeste o sol pouco esquenta, 10 de mínima em Curitiba, com possibilidade de nevoeiro pela manhã e 24 de máxima por lá. São Paulo também deve ter uma manhã fria e embaçada, tarde bem amena, 25 graus por aqui. Rio de Janeiro com 18 de mínima e 29 de máxima. Essa grande diferença entre a mínima e a máxima tem relação com a perda de calor, né? O sol esquenta a superfície durante a tarde, mas à noite, como o céu não tem nuvens, o calor armazenado vai embora e a temperatura cai. Friozinho, ótimo para quem quer curtir o final de semana na Serra. Na da Mantiqueira faz 7 graus lá em Maria da Fé, em Minas Gerais, 10 em Campos do Jordão. Aí para vocês no Rio de Janeiro, 14 de mínima em Petrópolis e 22 de máxima. Renata? Delícia, Maju. Delícia. Bom fim de semana. Para vocês também. A CBF sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. São eles: Vitória e Corinthians, América Mineiro e Palmeiras, Atlético Mineiro e Chapecoense, Ponte Preta e Flamengo, Bahia e Vasco, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Santos e Luverdense e Goiás e Grêmio. O governo da Coreia do Norte anunciou a suspensão dos testes nucleares e de mísseis. Por isso a gente vai agora ao vivo a Nova York e vamos conversar com o Tiago Eltz. Olá, Tiago, boa noite. Qual é a repercussão aí dessa notícia no momento em que os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte tentam agendar aí uma data para uma conversa, né? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O ditador da Coreia do Norte também anunciou o fechamento imediato de um local no norte do país que era usado para testes nucleares. Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte não precisa mais fazer testes com bombas atômicas nem com mísseis, porque já atingiu o objetivo, que era desenvolver uma arma nuclear capaz de atingir outros continentes. Se a Coreia do Norte realmente conseguiu esse avanço tecnológico, ninguém sabe. Mas a suspensão imediata dos testes era a principal exigência dos Estados Unidos nas negociações para um encontro entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un e para um possível acordo. Tanto que logo após o anúncio em Pyongyang, Trump escreveu em uma rede social que essa é uma notícia muito boa para a Coreia do Norte e para o mundo. Esses movimentos indicam uma grande virada no rumo das relações recentes entre os dois países. Poucos meses atrás, Trump e Kim Jong-un estavam trocando insultos e declarações agressivas. Enquanto os norte-coreanos testavam mísseis, Trump ameaçava reagir com fogo e fúria e dizia ter armas apontadas para a Coreia do Norte. Trump já chamou Kim de gordinho, maluco, homem-foguete, enquanto Kim respondeu que Trump é senil e mentalmente perturbado.
Diante desse histórico recente, as declarações de hoje são bem mais sensatas e são uma esperança para a diplomacia mundial. Renata Bonner. Essa parece ser uma boa notícia, né, Tiago? Vamos aguardar aí os próximos dias. Obrigada. E Donald Trump estava precisando de uma, porque o Departamento Americano de Justiça entregou para o Congresso anotações que o ex-diretor da Polícia Federal de lá fez sobre conversas que manteve com o presidente Donald Trump. O que segue são anotações que fez imediatamente após deixar a Trump Tower no dia 6 de janeiro de 2017. É assim que James Comey, então diretor do FBI, começa o primeiro de uma série de memorandos que detalham encontros e telefonemas entre ele e Donald Trump. A maior parte do conteúdo já tinha sido divulgada pelo próprio Comey depois que foi demitido por Trump em maio do ano passado. O que James Comey defende é que foi demitido por causa da investigação que estava liderando sobre a possível colaboração entre o pessoal da campanha de Donald Trump e a Rússia para influenciar as eleições de 2016. Agentes federais também investigam se a demissão de Comey seria obstrução de justiça, e esses documentos seriam todos evidências. Num dos encontros, pouco depois de Trump tomar posse, Comey afirma que o presidente disse: "Eu preciso de lealdade e espero lealdade." Cerca de 3 semanas depois, Trump teria pedido a Comey que parasse de investigar Michael Flynn, que na véspera tinha sido demitido do cargo de conselheiro de segurança nacional por mentir a respeito de conversas que teve com o governo russo antes de Trump tomar posse. Depois da publicação dos documentos, Donald Trump escreveu: "Eles mostram claramente que não houve conluio e nem obstrução de justiça." O Partido Democrata aparentemente discorda e entrou hoje com um processo criminal afirmando que foi vítima de uma conspiração entre agentes russos, integrantes da campanha de Trump, e o site Wikileaks, com o objetivo de prejudicar a campanha presidencial da candidata democrata Hillary Clinton. Ao longo de 40 anos, o grupo ETA recorreu ao terror para defender a independência da região conhecida como País Basco, no norte da Espanha. Hoje, a organização pediu desculpas pela morte de inocentes. Mais de 800 pessoas morreram em atentados com bombas e assassinatos, principalmente militares, policiais e políticos ligados ao governo espanhol. Mas muita gente sem relação direta com o conflito também perdeu a vida. Associações de vítimas do terrorismo rejeitaram o comunicado do ETA. Disseram que foi uma tentativa de justificar a violência e reescrever a história. O desmantelamento definitivo do grupo deve ser anunciado em maio. O Globo Repórter de hoje vai mostrar por que Portugal tem atraído gente do mundo todo. A terra dos nossos descobridores agora tem muito a nos oferecer. Algarve, o melhor lugar do planeta para se viver uma aposentadoria. A beleza dos vinhedos às margens do Douro e o segredo de um dos vinhos mais apreciados da terra, o Porto. A livraria mais bonita, a cidade das ondas gigantes, oportunidades, trabalho, tranquilidade. A qualidade de vida impressiona mais do que a beleza das construções medievais. Pudim de azeite? A receita de um doce sedutor. Hoje, no Globo Repórter. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar se o ex-governador e pré-candidato à presidência Geraldo Alckmin, do PSDB, cometeu improbidade administrativa. Os promotores Otávio Garcia, Nelson Andrade e Marcelo Milani querem saber se o ex-governador Geraldo Alckmin recebeu vantagens indevidas do Grupo Odebrecht. O nome de Alckmin aparece nas delações premiadas de 3 executivos da empresa. Benedito Júnior, que comandava o Departamento de Operações Estruturadas, o chamado Departamento da Propina, disse que a Odebrecht repassou dinheiro para 2 campanhas de Alckmin, em 2010 e 2014. 10 milhões de reais em caixa 2 pelo sistema de operações estruturadas da Odebrecht. Segundo o delator Carlos Armando Pascoal, na campanha de 2010, a propina de 2 milhões de reais teria sido entregue a Ademar Ribeiro, cunhado de Alckmin. Passei a contactar o Ademar Ribeiro, que definia locais entregues dos recursos. As entregas foram preponderantemente feitas no próprio escritório dele,
escritório do Ademar Ribeiro. Benedito Júnior disse que Marcos Monteiro, ex-secretário de Planejamento na gestão de Alckmin e atual secretário do Desenvolvimento Econômico, foi quem pediu dinheiro para a campanha de reeleição de Alckmin em 2014. Havia uma demanda do partido através de uma pessoa que era o secretário de Planejamento do Estado, o senhor Marcos Monteiro, desculpe, para que a gente fizesse uma doação de 10 milhões de reais para a campanha do Dr. Geraldo Alckmin. Foi pago quanto? 8,3 milhões. Benedito Júnior disse ainda que Geraldo Alckmin nunca beneficiou a Odebrecht, mas que a empresa deu dinheiro para a campanha dele porque tinha interesse em manter boas relações com o governador. Primeiro, ele era um expoente que tinha um espaço no cenário nacional pelo PSDB. A gente sempre acreditou que haveria uma alternância de poder em algum momento no país. Segundo, ele tinha o manejo do Estado de São Paulo, que era um estado importante para a nossa operação. Então nós queríamos manter essa relação fluida e funcionando, sem nenhum óbice. Basicamente eram esses os objetivos. E o senhor Geraldo Alckmin já beneficiou diretamente a Não que eu saiba. Como governador, Alckmin tinha foro privilegiado e o caso foi para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, no fim do ano passado. Há 2 semanas, Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República pelo PSDB e perdeu o foro privilegiado. O STJ enviou um inquérito à Justiça Eleitoral, porque a Procuradoria-Geral da República constatou evidências de crime de Caixa 2 nas 2 campanhas, ou seja, dinheiro que não foi declarado à Justiça Eleitoral. Já esse outro inquérito, aberto hoje pelo Ministério Público, vai investigar se Alckmin cometeu o ato de improbidade administrativa, que é quando o agente público recebe benefício ou vantagem em decorrência do cargo que ele ocupa. Entre 2009 e 2010, Alckmin era secretário de Desenvolvimento Econômico, deixou o cargo para se candidatar a governador e em 2014 era governador, candidato à reeleição. Se for comprovada a improbidade, ele pode ficar inelegível e terá que ressarcir os cofres públicos. A assessoria de Geraldo Alckmin declarou que o ex-governador vê a investigação com tranquilidade e está à disposição para prestar esclarecimentos. E isso porque não apenas tem total consciência da correção de seus atos, mas também por ter se posicionado contra o foro privilegiado. A Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça, que já reconheceu seus erros e está comprometida em combater e não tolerar a corrupção. Marcos Monteiro afirmou que a gestão financeira da campanha de 2014 foi feita dentro da lei e que todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós não conseguimos contato com Ademar Ribeiro. O senador Aécio Neves, do PSDB, que virou réu no Supremo há 3 dias, foi alvo de acusações do deputado Osmar Serralho, do Progressistas. Serralho disse que sofreu pressões de Aécio e também do senador Renan Calheiros, do MDB, quando era ministro da Justiça do governo Temer. O deputado pelo Progressistas, Osmar Serralho, falou no fim da tarde no interior do Paraná sobre a suposta tentativa do senador Aécio Neves, do PSDB, de alterar o curso de investigações da Lava Jato. Serralho se referiu a pressões no período em que era ministro da Justiça no governo Temer, no ano passado. Nessa gravação, o Aécio com o Joesley, eles falam claramente esse inconformismo, me xingando. Por quê? Porque eles queriam indicar eles falam em João, Zé, Pedro. O João para ser o delegado da questão do fulano. Lá está o nome também, eu não quero ficar trazendo à tona, mas olha lá, não, fulano para fulano. E fulano, enfim, queriam uma distribuição de delegados, ou seja, uma interferência muito clara na Polícia Federal. Serralho já tinha feito declaração nesse sentido à coluna da jornalista Lídia Medeiros, do jornal O Globo. Ele afirmou que só vai detalhar a forma como Aécio teria feito a pressão quando for depor à Justiça, como testemunha. Serralho também fez críticas da tribuna da Câmara às supostas tentativas de Aécio de interferir na Polícia Federal. Foi na terça-feira, enquanto os ministros da primeira turma do Supremo decidiam transformar Aécio Neves em réu por corrupção passiva e obstrução de justiça. Quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica
com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta, quando o ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas ações delituosas. Na ocasião, Serralho falou ainda, sem dar detalhes, que também recebeu pressão do senador Renan Calheiros, do MDB. A gravação a que se refere Osmar Serralho entre Joesley Batista e Aécio Neves foi entregue em 2017 à Procuradoria-Geral da República como parte da delação de executivos da JF. No diálogo, Aécio fala da insatisfação com Serralho por ele não controlar a Polícia Federal e nem a Lava Jato. E critica a escolha de Serralho para o Ministério da Justiça. Departamento de Saúde, pede pra sair. Ele chama doido no Osmar Serralho, porque ele errou de novo nessa porque aí mexia. O que vai acontecer agora? Ele não quer só uma de gente. Se eles são tão que eles não estão cara que vai distribuir os inquéritos para os delegados. Você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados. Tem que escolher 10 caras. Do Moreira, que interessa ele, vai para o João. Vai para o Zé. Osmar Serralho não ficou nem 3 meses no cargo. Deixou o Ministério da Justiça em maio do ano passado. Saiu após críticas de conselheiros do presidente Michel Temer sobre a atuação dele. Nos bastidores, aliados de Temer pressionavam por alguém no ministério que defendesse o presidente e tivesse mais controle sobre a Polícia Federal. Em depoimento prestado ontem em Brasília, o empresário Joesley Batista detalhou outra denúncia que envolve o senador tucano Aécio Neves. Segundo Joesley, Aécio recebia um mensalinho da JF. O jornal Folha de São Paulo revelou hoje que, num anexo complementar da delação, Joesley afirmou que pagava mesada de R$50 mil para Aécio por meio de uma rádio. A TV Globo confirmou a informação e também teve acesso ao conteúdo de um outro depoimento de Joesley Batista, prestado ontem na Polícia Federal em Brasília. Joesley detalhou as conversas que teve com o senador Aécio. A TV Globo apurou que, nesse depoimento, Joesley chamou a mesada de R$50 mil de mensalinho a Aécio. Ele detalhou que os pagamentos eram feitos pela JF à Rádio Arco-Íris, que pertence à família do senador. O empresário disse que Aécio Neves o procurava e pediu que ele não parasse de pagar em 2016. Os repasses mensais duraram de julho de 2015 a junho de 2017, segundo o depoimento. Joesley relatou que Aécio disse que esse era um pagamento muito importante. Ainda no ano passado, na delação complementar, Joesley contou aos investigadores que a mesada foi acertada no apartamento de Aécio, no Rio, em 2015, a pedido do senador. E que não sabe dizer se houve, de fato, algum serviço prestado pela rádio, mas que o objetivo da mesada era manter um bom relacionamento com Aécio, que tinha tido um bom desempenho na eleição de 2014 e, na visão da JF, poderia se candidatar a presidente na eleição deste ano, com chances de se eleger. A defesa de Aécio e a Rádio Arco-Íris afirmam que o pagamento refere-se a uma relação comercial lícita entre a JF e a rádio, referente à contratação de publicidade, e que os anúncios foram veiculados. Houve, portanto, prestação de serviço. Entre 2015 e 2017, ao menos 3 marcas de propriedade da JBS fizeram publicidade em 5 rádios de Minas Gerais. Em uma rádio, foram R$140 mil. Numa outra, R$90.300. Numa terceira, R$49.460. E numa quarta, R$840. Já na Rádio Arco-Íris, da família de Aécio Neves, foram investidos R$1.333.610. Segundo fontes do mercado publicitário, esses valores são calculados com base na tabela de preços de anúncios das rádios. E sobre esses valores, pode haver descontos concedidos pelas emissoras. No depoimento de ontem à Polícia Federal, Joesley Batista falou também de outros pagamentos que sua empresa teria feito a mando de Aécio e relacionados à campanha eleitoral de 2014. Joesley afirmou que o valor total repassado a partidos e políticos a pedido de Aécio Neves foi de R$110 milhões, 64 milhões para o PSDB, 20 milhões para o PTB
15 milhões ao Solidariedade e outros 10 milhões a diversos candidatos e partidos. Joesley disse que os valores pagos ao PTB, Solidariedade e candidatos diversos eram para comprar o apoio político à campanha presidencial de Aécio Neves. A defesa do senador Aécio Neves e do PSDB disse que Joesley Batista mente para tentar manter seu acordo de delação premiada e que os recursos doados ao partido, no valor total de 60 milhões de reais, foram devidamente registrados na Justiça Eleitoral. Sobre as declarações do deputado Osmar Serralho, a defesa de Aécio Neves disse que o senador jamais tentou interferir na nomeação de delegados para a condução de qualquer inquérito, que ele nunca praticou atitude imprópria e que lamenta se houve entendimento diverso. A defesa afirmou ainda que os diálogos gravados mostram o inconformismo do senador com inquéritos abertos sem base fática. O senador Renan Calheiros disse que fazia oposição ao governo quando Osmar Serralho assumiu o ministério e que nunca se relacionou com o grupo político dele. O PTB declarou que todas as doações recebidas da JBS foram rigorosamente dentro da lei e declaradas à Justiça Eleitoral. O partido afirmou que jamais teve qualquer relação com a empresa, que em 2014 apoiava a candidatura de Aécio Neves à presidência e que os repasses foram feitos por indicação dele. A direção da Rádio Arco-Íris afirmou estar surpresa com as declarações de Joesley Batista, que, segundo a rádio, tenta dar um caráter político a uma relação comercial correta e legal. A Rádio Arco-Íris declarou ter toda a troca de e-mails com as tratativas comerciais, comprovantes de veiculação e notas fiscais, e que esses documentos estão à disposição das autoridades. Nós não obtivemos retorno do Solidariedade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o liminar e manteve a prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da empresa paulista de infraestrutura rodoviária, a Dersa. Paulo Vieira de Souza foi preso no início do mês, suspeito de desviar recursos públicos de obras entre os anos de 2009 e 2011 nos governos tucanos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. Gilmar negou ainda um pedido da defesa para que a investigação contra Paulo Vieira Souza seja levada da primeira instância para o STF. O ministro afirmou que até o momento não há conexão entre o inquérito que corre no Supremo e a ação em São Paulo. Gilmar Mendes pediu informações à Procuradoria da República e à Justiça Federal de São Paulo e determinou que a PGR se manifeste sobre o pedido. Em março, a Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo ofereceu denúncia contra Souza e mais 4 acusados de desviar mais de 7 milhões de reais de obras públicas. O Ministério Público Federal afirma que houve crimes de formação de quadrilha, inserção de dados falsos em sistema público e peculato, a apropriação de recursos públicos. A decisão de Gilmar Mendes foi tomada ontem e está em segredo de justiça. O da Globo é depois do Festival Zorra. Boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana para você.